E aí, pessoal, voltamos e no bloco de agora a gente vai estudar a inelegibilidade relativa em relação ao militar. Isso a gente vai encontrar no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. Vocês vão encontrar lá no parágrafo 8º que o militar alistável é elegível. Primeiro cuidado que eu quero que vocês tenham, não confundir esse militar do parágrafo 8º com os conscritos que a gente estudou na semana passada. O que são os conscritos? Que, lembrando, são inalistáveis e inelegíveis, né? São tanto inalistáveis como também inelegíveis. O que são os conscritos? São aqueles que cumprem serviço militar obrigatório. Esses são os conscritos. Agora, os militares a que se refere o parágrafo 8º do artigo 14 são os militares de carreira, são os militares como profissão e não como serviço militar obrigatório. Esses militares, como profissão do parágrafo 8º do artigo 14, como a própria Constituição diz, se ele é alistável, ele poderá ser elegível. Isso significa que o militar que detém capacidade ativa, ou seja, que é alistável, que se enquadra nas regras de alistabilidade, ele poderá deter também a capacidade passiva, que é de ser eleito e, portanto, preencher as condições e os requisitos de elegibilidade. Então, o militar que é alistável, ele poderá ser elegível de acordo com o que a Constituição Federal prevê. Mas aí, antes da gente se aprofundar um pouco mais, a gente esbarra numa problemática constitucional num primeiro plano, que é a problemática que eu pus ali no material para vocês, que é o que dispõe o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal, com o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Primeiro, vamos ver o que diz o 142, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição. Peguem lá na Constituição o 142, parágrafo 3º, inciso 5. O que o 142, parágrafo 3º, inciso 5, vai nos dizer? Que o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Então, de acordo com a regra do 142, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição, o militar que está em serviço ativo não poderá estar filiado a nenhum partido político. E aí, se a gente for no artigo 14, parágrafo 3º, que são as condições de elegibilidade, a gente vai encontrar também no inciso 5 a necessidade de filiação partidária. E aí, no primeiro momento, a gente tem um conflito, uma problemática do 142 dizendo que o militar não pode ter filiação partidária e o artigo 14, parágrafo 3º, prevendo como condição de elegibilidade a filiação partidária. Então, como que o militar pode concorrer se a gente tem essa aparente contradição na Constituição Federal? E aí que a gente tem os incisos do parágrafo 8º, que vem justamente para tentar sanar esse possível conflito que existe entre o 142 e o 14 da Constituição Federal. O que diz os incisos do parágrafo 8º do artigo 14? Se o militar contar com menos de 10 anos de serviço militar, menos de 10 anos, ele deverá ser afastado do serviço militar, para justamente não ter essa incompatibilidade que a gente encontra em relação ao 142 e ao 14, que geraria essa inelegibilidade militar. Então, para que não tenha essa inelegibilidade, o militar que quer concorrer ao mandato eletivo e esse militar se contar com menos de 10 anos, ele deverá se afastar da atividade de militar. Se esse militar tem mais de 10 anos de serviço militar, mais de 10 anos, a regra é ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente do ato da diplomação para a inatividade. Ou seja, a gente tem somente caso de se afastar da função de militar se ele contar com menos de 10 anos de serviço militar. Se ele conta com mais de 10 anos, ele vai ser agregado,
ou seja, ele vai ser suspenso temporariamente dessa função, e se ele for eleito, ele passará do ato da diplomação, ou seja, né, aquele título da Justiça Eleitoral que confere que você foi eleito, então do momento da diplomação, você passará para a inatividade, ou seja, você será aposentado do serviço militar se você contar com mais de 10 anos de serviço militar e se for eleito. Ali eu coloquei para vocês os entendimentos do STF a respeito dessa inelegibilidade, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso, porque a Constituição, no parágrafo 8º, ela é bem clara em relação a essas condições para se concorrer sendo um militar. O que é o entendimento do STF que eu pus ali para vocês? Os militares devem ser diferenciados de acordo com o tempo de serviço. Por isso que a gente tem essa diferenciação, menos de 10 anos, mais de 10 anos. Na hipótese de contar com menos de 10 anos de serviço, embora o texto diga apenas que o militar deverá afastar-se, esse afastamento deve ser entendido como definitivo. Então, é um afastamento, ele deixa o serviço militar se ele optar por concorrer a um mandato eletivo, ou seja, ele abre mão da carreira militar em nome aí para concorrer a um cargo eletivo. Assim, ao se candidatar ao cargo eletivo, o militar com menos de 10 anos será excluído do serviço ativo militar mediante demissão ou licenciamento ex officio e consequente desligamento da organização. Então, ele cai fora, né, do serviço militar e passa a ter a profissão aí, então, de mandato eletivo, né? É um risco que ele corre abrindo mão de uma carreira para adentrar em outra carreira se esse militar tiver menos de 10 anos de serviço militar. Caso o militar conte com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado, ou seja, né, um afastamento temporário desse militar pela autoridade competente, e se eleito for, ele passará da diplomação para a inatividade, ou seja, né, ele passará do ato da diplomação quando a Justiça Eleitoral confere que ele foi eleito para aquele determinado cargo, e nesse momento ele é considerado como inativo no serviço militar, ou seja, como se ele fosse aposentado no serviço militar, e aí a gente não tem esse afastamento que ocorre, afastamento definitivo, que ocorre se caso o militar tenha menos de 10 anos. Então, quem é militar é muito mais favorável que espere passar 10 anos de serviço militar para poder concorrer a um serviço, a poder concorrer a um cargo eletivo, porque se contar com mais de 10 anos, a gente teria uma estabilidade no serviço militar, que é que você passaria para a inatividade, você seria aposentado no serviço militar se contar com mais de 10 anos. Se contar com menos de 10 anos, aí você corre o risco, você troca um por outro, né? Você abre mão do serviço militar para se dedicar à vida aí de mandatos eletivos, tá? Então, essa é a regra que a gente tem a respeito da inelegibilidade militar que a gente tem no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. Como esse vídeo ele não ficou tão longo, porque a inelegibilidade militar ela é bem tranquila de ser compreendida, vou aproveitar para iniciar um novo tópico dentro desse mesmo vídeo, que diz respeito à questão servidor público versus mandato eletivo. Ou seja, um servidor público, aquela pessoa que prestou concurso público, que trabalha num serviço público dentro do Estado, dentro da federação a nível federal, pode concorrer a mandato eletivo? O servidor público pode concorrer a mandato eletivo? A gente também trabalha com ideias de inelegibilidade em relação ao servidor público, ou seja, aquele que prestou serviço público. A gente também tem algumas regras que se referem à questão do servidor público que deseja concorrer a mandato eletivo. Isso a gente vai encontrar no artigo 38 da Constituição Federal. Então, o 38 da Constituição trabalha a questão do servidor público e a questão do mandato eletivo. Ali no material de vocês, eu coloquei para a gente montar o esquema e depois a gente faz a leitura em conjunto do 38, tá? Primeiro, vamos completar o esquema que eu pus ali para vocês.
Se o servidor público ele vai concorrer a um mandato de nível federal ou estadual distrital, então, se o servidor público ele deseja concorrer a um mandato, e esse mandato é de nível federal ou de nível estadual distrital, a regra que a Constituição Federal prevê é que esse servidor público ele deverá ser afastado da função de servidor público enquanto cumpre um mandato. Tá? Então, a regra que vocês deverão pôr ali depois da última flechinha do material de vocês é afastamento do serviço público. Então, se o servidor público deseja concorrer a um mandato de nível federal, estadual ou distrital, pela regra, esse servidor público ele deverá ser afastado da sua função enquanto cumpre um mandato, seja ele federal, seja ele estadual ou distrital. Se o mandato se refere ao cargo de prefeito, se o servidor público vai concorrer a um cargo de prefeito, a regra que a Constituição Federal prevê, e que, portanto, vocês deverão anotar ali no final, é o afastamento da função, mas facultado optar pela remuneração. Então, repetindo, se o servidor público deseja concorrer a um mandato de prefeito, a regra que a gente tem é que esse servidor deverá se afastar da função, mas a ele é optado escolher pela remuneração, é facultado optar pela remuneração. Isso significa, então, que esse servidor, se ele concorrer a prefeito de um município e ganhar as eleições, ele fica afastado da função de servidor público, enquanto ele cumpre o mandato de prefeito. E sobre a remuneração, ele pode optar se fica com a remuneração do serviço público ou se naquele período ele recebe a remuneração do prefeito. Então, ao servidor que concorre a prefeito, ele se afasta da função, mas ele pode optar pela remuneração. Isso significa que o prefeito ele pode ser prefeito, mas estar recebendo como servidor público porque optou pela remuneração de servidor público e não estar recebendo como prefeito. É possível que ocorra de acordo aí com a regra constitucional. Por fim, se o servidor público resolver concorrer a um mandato de vereador, aí a gente tem duas hipóteses que a Constituição nos traz. E anotem aí. Primeira hipótese, se houver compatibilidade de horários, recebe as duas remunerações. Então, mais uma vez, se o servidor público vai concorrer ao mandato de vereador, se houver compatibilidade de horário entre a função que o servidor exerce e entre o mandato de vereador, ele poderá desempenhar as duas funções e receber pelas duas funções se houver compatibilidade de horário, tá? Segunda hipótese, se não houver compatibilidade de horário, aplica-se a regra do prefeito. Se não houver compatibilidade de horário, aplica-se a regra do prefeito. Qual é a regra do prefeito? Afastamento da função e possibilidade de optar pela remuneração. Então, o servidor público que resolve concorrer a mandato de vereador tem duas hipóteses. Se houver compatibilidade de horário, ele recebe as duas remunerações, porque tem compatibilidade de horário, ele pode exercer a função de servidor público e, ao mesmo tempo, desempenhar a função de vereador. Se ele tem compatibilidade e consegue exercer as duas funções, ele cumula as remunerações e ganha tanto como servidor público, como também vereador. Se não houver compatibilidade de horário, ele fica exercendo a função como vereador, portanto, afastado da função de servidor público, podendo optar pela remuneração, ou seja, receber tanto como vereador ou como servidor público, porque quando não há compatibilidade, se aplica a regra do prefeito. Dito isso, completado, escrito o que eu acabei de falar, vamos fazer a leitura do que dispõe o artigo 38 da Constituição para ficar mais claro. Então, peço que vocês peguem o artigo 38 da Constituição. Vou procurar aqui o meu 38.
38 da Constituição Federal. Parágrafo 1º, tá? A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema de remuneração. Não. Desculpa, pessoal, eu estava lendo o artigo 39 para vocês aqui, tá? Eu havia falado que era o 38 e quando eu fui fazer a leitura em conjunto com vocês, eu comecei a ler o 39, parágrafo 1º, porque eu tô com uma Constituição muito pequenininha aqui. Então, 38, vamos fazer a leitura do 38 agora de forma correta, tá? Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do seu mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Foi a primeira regra que a gente anotou aí. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Também foi o que a gente recém anotou aí. E, por fim, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, acumula, recebe as duas remunerações. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, a que se refere ao prefeito, que se refere, portanto, à questão de afastamento, mais a possibilidade de optar pela remuneração. Isso? Então, encerro esse vídeo de agora, onde a gente trabalhou a inelegibilidade em relação ao militar, artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal, e terminamos essa parte trabalhando a questão do servidor público versus a questão do mandato eletivo, que a gente dá um salto e vai encontrar lá no artigo 38 da Constituição Federal. Encerro o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai estudar a finalizar esse conteúdo, trabalhando a questão da privação dos direitos políticos, ou seja, hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos, e por fim, terminando a aula com a ação de impugnação de mandato eletivo, e lá no final eu trago 2 questões de fixação de conteúdo. Espero vocês, então, no nosso próximo vídeo.